inteligência artificial na engenharia estrutural, ela tá preparada? Como que ela tá funcionando? Hoje a gente vai conversar sobre aí esse tópico que vem sendo muito abordado aí. E hoje eu vou estar lendo junto com vocês um jornal aqui do TQS, que é o TQS News. Esse eu acredito que é o número 54 e ele solta isso pra gente de forma semestral. Eu quero trazer vários vídeos nesse formato aqui, onde a gente pega um assunto de algum jornal, de alguma coisa e vai discorrendo sobre ou reagindo a algum vídeo. E hoje a gente vai ler sobre esse título aqui, que é o Engenharia no Caminho da Inteligência Artificial. Fica aqui minha homenagem para o engenheiro Laranjeiras. Eu fui pesquisar para saber quem que era e ele faleceu tem mais ou menos uns 2 meses. Então fica aqui minha homenagem porque eu não conhecia ele, mas parece que ele tem uma bagagem bem grande. Aí ele passou pela Alemanha, eh, atuou bastante no mercado lá da Bahia. E aí eu quero ler algumas perguntas aqui que ele respondeu e dar minha opinião também sobre isso. A primeira pergunta aqui que eu separei pra gente foi que tipo de desafios a construção brasileira enfrentava na época. Então, a construção brasileira na época de 1950 e 1954 enfrentava os desafios das estruturas de concreto armado com mais de 10 andares e as estruturas de concreto protendido. Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, cara, a gente que tá iniciando, igual eu já venho estudando aí, finalizei minha especialização agora em estrutura de concreto armado protendido. Quando a gente tem o software ali, a gente roda várias hipóteses, roda vários traçados de cabos. Imagina esse pessoal em 1950 fazendo isso. Então eles tinham que adotar um modelo básico ali e ir até o final para ver se passava, fazer algumas alterações. Mas imagina o quão manual devia ser isso na época. Em 1950 os caras já faziam coisas absurdas. Tem a sede do MASP, né? Vamos. Ó, foi feita em 1957 finalização da obra, o questão do projeto. Então, em 1950, os caras já faziam umas coisas absurdas. Sobre isso, ó, que eu tava falando, eu separei essa pergunta aqui, ó. Quais foram as principais obras que o senhor destacaria em termos de inovação trazidas ao país? As principais obras que destaco em termos de inovações trazidas ao país incluem viadutos projetados pelo professor Anderson Moreira da Rocha, como o grande viaduto sobre o lago, com 180 metros de comprimento e 3 vãos de concreto protendido. Ponte sobre o rio Cuiabá, com 64 metros de vão central de concreto protendido. Ponte sobre o rio Paraná, na empresa Sérgio Marques de Souza, com 2.550 metros de comprimento, que incentivará o progresso da fronteira sudoeste brasileira e beneficiará nossas ligações com o Paraguai e Bolívia. Então, se a gente for ver aqui, ó, Ponte do Rio Cuiabá, Ponte Sérgio Mota, ó, ó, ó o trem que os caras construíram, ó, em 1950. Mais para baixo aqui fizeram essa pergunta que eu achei muito interessante, que foi: quais foram as principais mudanças na engenharia durante os anos de 1960? Durante os anos de 1960 ocorreu uma revolução nas tecnologias de informação e comunicação, impulsionada pela fusão da telecomunicação com a informática, o que permitiu avanços significativos na engenharia estrutural. E aí, isso aqui eu não sei como que foi isso na época, mas quando eu converso com engenheiros mais antigos, eles falam sobre isso que eu comentei lá atrás, que é de você, na época, você ter que seguir uma modelagem inicial ali, então você tinha que fazer uma pré-concepção muito boa e ir até o final, porque se você alterasse um pilar de lugar ou alterasse uma viga de lugar, você teria que recomeçar todos os cálculos manuais. Hoje, com o software, com o TQS aí, a gente modela uma estrutura, vê que não tá legal e já consegue alterar ali os pilares, remodelar de novo, testar várias soluções. Então, pô, a gente consegue rodar uma solução ali com uma viga faixa protendida com laje nervurada unidirecional. A gente consegue fazer laje lisa protendida, tudo no mesmo projeto. Então, o software trouxe essa, essa aceleração. E aí eu selecionei uma outra pergunta aqui, que é: como se deu a transição do Brasil após o período das grandes obras? No Brasil, os crescimentos da tecnologia da informação no início dos anos 90 foi crucial. A abertura do mercado para importação e o aumento das vendas de software de hardware, como observado na nona FenaSoft, marcará a evolução do setor. Então aqui ele comenta dois grandes marcos, né? O marco de 1960 e o marco em 1990. Acho que o TQS surgiu nessa data, né?
TQS surgiu quando? Ó, foi fundada em 1986 por engenheiro civil. Então, ó, foi bem nessa época aqui de 1990 mesmo. Para a última página aqui, ó, tem umas perguntas bem interessantes. Temos uma engenharia estrutural avançada e uma construção civil artesanal. Como conciliar essas realidades? Aí ele respondeu: a sociedade espera que os engenheiros saibam lidar com esses riscos e responsabilidades sociais, entendendo seus efeitos para o futuro e não apenas focando nos resultados imediatos. Eu achei sensacional essa resposta, porque aqui ele deixou bem claro pra gente que, por mais que os nossos cálculos avancem da forma que está avançando, novas implementações de software, inteligência artificial vindo, a gente não pode esquecer que a mão de obra, ela é muito manual hoje, ela é muito simples, então tanto que uma das regras que eu sempre coloco nos meus projetos aqui é fazer um projeto tão simples que uma criança de 6 anos ele consiga entender. Lógico que é brincadeira, né? Mas é bem isso, a gente tem que fazer uma coisa, uma solução simples e respeitar a mão de obra, porque ela ainda é muito artesanal, como a pergunta coloca aqui pra gente. Mas que a gente não deve ficar parado nisso, a gente tem que focar em avançar, melhorar as formas de construção, a inteligência artificial, melhorar os cálculos. Então a gente tem que respeitar a mão de obra, mas a gente tem que avançar para que a engenharia melhore como um todo, né? Como será a engenharia do futuro e o perfil dos profissionais considerando os recursos da inteligência artificial? No futuro, o uso da inteligência artificial substituirá a necessidade de grandes investimentos iniciais em software. Em vez disso, haverá custos relacionados ao uso do programa em tempo real. Além disso, as atualizações do software serão mais rápidas e contínuas, proporcionando maior eficiência. Aqui eu gostaria de citar a AutoQI, né? Porque ela trouxe pra gente uma ferramenta, que é essa daqui, ó. Escolha das armaduras com inteligência artificial para as vigas, a partir do método, ou do módulo 2411. Então, tem um tempinho que eu não estou utilizando o Iberic mais, mas aqui ele trouxe pra gente que ele realiza um treinamento de acordo com as bitolas que você utilizou. Assim, tem alguns colegas engenheiros que estão utilizando e disse que por hora tá melhor desativar essa opção porque não tá ficando legal, não tá conseguindo interagir bem com a ferramenta, porque você escolhe uma coisa e ele escolhe outra, mas com o passar do tempo isso vai melhorando, né? E aí, para finalizar, ele colocou essa pergunta aqui que eu achei interessante também, que é como o senhor vê os jovens diante dos desafios atuais da profissão? Os jovens estão surpresos com a rapidez das inovações tecnológicas e se sentem fragilizados por não estarem completamente preparados para lidar com tantas mudanças. Eles estão enfrentando uma revolução educacional e profissional que exige um novo tipo de aprendizado e adaptação. Eu confesso para vocês que eu sinto um pouco de medo desse avanço, porque quando eu comecei a mexer no Iberic há 4 anos atrás, eu achava que o software ele calculava tudo, ele via todas as possibilidades ali. Ah, por exemplo, uma coisa que o Iberic não calcula, que é o pilar tracionado, o pilar funcionando como mão francesa. Ele não calcula a abertura de fissura nessa situação, então é uma coisa que você tem que pegar, abrir o software e calcular para ver se aquela seção resiste à questão da fissuração, né? Então, eu olhando lá para trás, eu vejo que o software ele não calcula tudo e você tem que dar uma importância na base, saber interpretar os resultados. É lógico que hoje a gente tem muito curso, tem muita pós-graduação que auxilia nisso, né, de você entender o que software não calcula, entender o que ele não faz. Por isso que eu falo que também o conhecimento empírico ele é importante, porque, por exemplo, em uma casa, uma residência de alto padrão que não tenha grandes vãos, a gente vai tentar trabalhar ali com pilarzinho de 14 por 60, tentar trabalhar com ferro de no máximo 16 milímetros, porque, nossa, apareceu no meu software que tá calculando 15 barra de 25 milímetros. Será que esse resultado tá certo? Será que isso não tá muito para a residência que eu tô calculando? Então, esse tato de entender o que o software não calcula, ele é muito importante para a gente. Bom, agora eu quero trazer um exemplo para vocês de um enunciado simples de um cálculo de escadas e eu vou lançar esse exemplo no ChatGPT e naquele Grok do Elon Musk e vamos ver o resultado que ele traz pra gente, ver se faz sentido, né, o resultado que ele trouxe. Vamos testar aqui, vamos ver o que ele nos traz de resultado. Bom, estamos aqui no Grok,
e vamos colocar aqui o seguinte enunciado. Como especialista e mentor dentro da engenharia estrutural de concreto armado protendido, quero que você calcule para mim uma escada com pé direito de 3,06, largura de degrau de 27, isso aqui eu estou falando de piso, então a distância do piso, e o espelho de 18 centímetros. Largura da escada de 1 metro, espessura da laje de 12 centímetros e sobrecarga acidental vamos considerar piso de residência comum de 150 kg por metro quadrado. Então, ao mesmo tempo, a gente vai soltar essa mesma coisa aqui no ChatGPT. Vamos colocar aqui e vamos comparar os dois resultados para a gente. Bom, o site do Grok lá do Elon Musk, ontem eu tinha testado ele para fazer esse vídeo, mas não sei por qual motivo não funcionou. E aí eu vou testar somente no ChatGPT aqui, até coloquei para ele aqui aquelas mesmas informações. Vamos ver aqui como que ele calculou isso pra gente, vamos ver se ele conseguiu calcular e depois a gente faz uma comparação com o cálculo manual para a gente ver o resultado, né, dessa escada. Então aqui ele separou pra gente por lex aqui dos dados que a gente ofereceu para ele, né? Uma coisa que ficou oferecendo aqui é a questão da resistência do concreto, né? A questão da FCK que a gente não colocou para ele. Mas vamos lá, ele calculou o número de degraus, ok. Calculou o comprimento da escada, 16 vezes 27. Beleza, 4,32 metros, correto. Comprimento real da escada inclinada ele fez por Pitágoras. Eu confesso que essa informação aqui, não sei se a gente utilizaria para alguma coisa. Vamos ver o que ele aprontou. Ele foi para o cálculo das cargas, né? Então ele calculou o peso próprio da laje, que é 2.500 vezes 12.300 e a sobrecarga de uso de 150. E aí deu um bugzinho aqui que era para dar 450 kgfm por metro quadrado, né? Uma coisa que ele ficou faltando calcular, que é questão dos degraus, né? Então aqui a gente tem os degrauzinhos também. Esses degraus, eles são feitos de concreto, né, normalmente. Então essa carga aqui, ela deveria estar sendo aplicada sobre essa laje. Enfim, vamos seguindo aqui, ó. Largura da escada, a gente tem 1 metro. A carga distribuída por metro linear na direção será de 450 kgfm por metro. E aí o tipo estrutural da escada. Vamos adotar uma escada em balanço ou apoiada em dois patamares, assumida apoiada nos dois extremos, tipo viga biapoiada. Normalmente eu calculo laje como se fosse uma laje, né? Então, vamos ver como que ele adotou esse cálculo aqui da momento máximo. Ele calculou pelo QL ao quadrado sobre 8. Então, 450 vezes 5,29. Ele calculou aqui como aquele comprimento inclinado, né? Que ele calculou lá atrás. Lembrando que esse cálculo aqui, ele entrou como quilograma-força por metro, né? Não sei se essas unidades estão coerentes. Então vamos lá, dimensionamento básico da armadura longitudinal. Para estimar a área de aço necessária, beleza, 0,85, FYD, flexão. O FCK ele adotou aqui, interessante, ele adotou o 25 MPa, FYD correto. Altura útil ele adotou como 10 centímetros e beleza. Então ele pegou o nosso momento lá de 1574, fez uma conversão aqui que ele adicionou dois novos zeros, 42,57 centímetros. Estranho. Isso está exageradamente alto porque estamos usando toda a largura da escada como viga, sem considerar que cada trecho de 1 metro pode ser subdividido em tiras de 1 metro para calcular por metro. Vamos corrigir isso. Então, beleza. Cálculo por faixa de 1 metro de largura, mais comum. 450 kg força por metro. De novo, calculou o momento e jogou na área de aço, que deu 42,57 centímetros quadrados por metro. Vamos abrir aqui o TQS rapidamente pra gente, vamos só calcular aqui como que ele calcular aqui qual que era o valor que deveria ter nesse cálculo. Vamos manter esses 450 deles, mesmo que não está 100% correto. Então tá, o comprimento da escada a gente vai usar o horizontal, né? Aqui no QL vai ser o 450 multiplicado pelo 4,32
Opa, 4,32 ao quadrado sobre 8. Então, o nosso momento aqui vai ser quilograma força metro por metro, né? Quilograma força, metro. Então, momento, né? 1049,76. Vamos lá no TQS. Ele considerou o D lá como 10, né? Que a gente viu. FCK 25. 100 vai ser 100 mesmo. E o momento aqui vai ser... Ele está em tonelada força. Então, vai ser 1,05 tonelada força. A gente tem uma área aqui de 3,56 centímetros quadrados. Então, ó a comparação aqui do resultado, 3,56 para 42,57 centímetros quadrados. Isso aqui deu muito errado. Eu vou tentar entender aqui o que ele fez de errado e vou tentar corrigir para a gente ver se ele consegue chegar nesse mesmo resultado. Pera aí. Fala pessoal, consegui identificar aqui o problema e, cara, bem zoado assim, pra te falar a verdade. Cara, eu acho que o problema tá aqui nessas conversões de unidade de medida, esse barra C.CP, ele vai carregando essa informação até lá embaixo e eu não sei se ele tá sabendo converter essas unidades de medida. Então, tá dando um valor extremamente alto, né? Igual a gente tinha visto aqui no TQS, tinha dado algo em torno de 3,56 centímetros quadrados. E aí, a grande questão aqui, ó, é que vamos fazer um cálculo aqui de padaria. O nosso momento aqui era de 1,05, né? Vamos desenhar aqui de novo. Momento era de 1,05. Então a gente quer esse valor em quilonewton metro. Então seria 10,05 quilonewton metro por metro. O nosso AS aqui seria de 10,5 multiplicado por 1,4 do coeficiente majorador, né? O FYD seria 50 kN centímetro quadrado, dividido por 1,15. E aqui multiplicado pelo 0,9 dd. O nosso D ele tinha considerado como essa 0,9 vezes 10, então 9 centímetros, né? Então 9 centímetros. Isso aqui a gente pode colocar em metro aqui para bater, né? Dá 3,76. Ou isso aqui, vamos colocar aqui, ó, que é 9 centímetros, que a gente vai colocar aqui 9,09 metros. Que isso aqui dá 3 centímetros quadrados por metro. Então, a formulação, ó, se a gente ver aqui, ó, 3,76 centímetros quadrados por metro, que é o valor que a gente está buscando ali, né, aqui no TQS, que é o 3,56. Uma diferença bem baixa aí, porque aqui no TQS provavelmente ele calcula pelo KMD, KX, KY, encontra tudo aquilo lá, que deve dar um D diferente do que essa aproximação que ele utilizou aqui, né, de 0,9D. Então, a gente conseguiria armar essa laje nossa aí com a barra de 8 a cada 13, 10 a cada 20, que daria aí aproximadamente os 3,77 centímetros quadrados, né? Tem muitos problemas, né? Eu tinha utilizado aqui o Grok para a gente fazer esse cálculo e tinha dado um valor totalmente incoerente também. Inclusive eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, nesse outro bot que eu criei, eu mandei a mesma informação e deu resultado totalmente diferente, ó. Ele considerou aqui o tipo de cálculo como engaste no topo e apoio simples na base. Então, algo assim que talvez na forma como eu perguntei, ele não tenha entendido isso, né? Eu vou tentar fazer mais e aí eu posso trazer para vocês ainda nesse vídeo se eu conseguir chegar, apesar que deu aqui o limite do chat, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí, um vídeo um pouco diferente, tem um pouquinho de trabalho aqui para mim fazer isso assim, mas o que vale é a experiência aí e minha opinião é que ainda está muito cedo, né? Talvez pagando o chat GPT ele consiga fazer isso com mais eficiência, né? E deixa aqui nos comentários se você conseguiu também atingir um resultado satisfatório. E vamos conversar aí sobre a inteligência artificial, bora?